Olá! Sejam muito bem-vindos a mais uma longa conversa sobre a psicanálise e seus desdobramentos na nossa vida. Eu sou a Roberta Rodrigues. Eu sou a Carolina Martins e o nosso episódio hoje é O Amor que Dá Certo. Antes da gente começar nosso episódio especial, nesse ambiente novo, especial pra gente também, a gente quer falar sobre a Sabiá Marcas, nossa parceira que tá aí nesse processo com a gente no último ano todo e que tem nos ajudado nesse processo de reconhecimento também da marca Desculpa o Áudio Longo. Sim, acho que tem um peso extra especial falar disso hoje. Inclusive, né? Falar de um reconhecimento, de um crescimento. Vocês vão descobrir por quê. Já tá descobrindo, né? Já tá toda uma ambientação diferente. Mas a gente queria reforçar, né? Que nossa parceria com elas segue forte. A gente continua no processo do nosso registro de marca. E para quem tem interesse em registrar a marca, em ter uma segurança maior no que está se propondo enquanto trabalho, não deixe de entrar em contato com o pessoal da Sabiá e usar o nosso cupom, que é Audiolongo Sabiá 10. Aí vocês têm 10% de desconto também no processo de reconhecimento de marcas de vocês. Quem ouve sobre psicanálise, com certeza já se deparou com a palavra elaboração. Ela está tão intrincada ao trabalho analítico que fica até difícil definir. Fazer análise é, de certa forma, buscar a elaboração das nossas angústias. Sabe o famoso fazer algo com isso? Encontrar-se verdadeiramente com as matérias-primas das quais a angústia é feita e construir um jeito próprio de viver a vida, sentindo-se um pouco mais autor da própria história? Tipo a pessoa com problemas alimentares que vai trabalhar como chefe de cozinha. Ou a outra que transforma em filme a experiência de dor que viveu. O homem que sofreu com o pai e tenta difundir novos pensamentos sobre paternidade. Ou as mulheres que, no auge do isolamento de uma pandemia, inventam uma forma de se manter próximas, sonhando juntas. Com ideias que acabam criando vida própria a partir do momento em que são colocadas no mundo. Então, elaboração tem a ver com isso. Com assimilar, construir, atravessar, o próprio termo em alemão deriva da expressão trabalho através de. De fato, haja trabalho para dar conta disso. E haja amor para dar conta de tanto trabalho. Trabalhe com amor e não trabalhará um dia sequer. Quanta mentira em uma frase só. Trabalhar com amor significa, pelo menos por aqui, esforço árduo, contínuo, por vezes cansativo, cheio de burocracias e descobertas de tanta coisa nova, cuja existência até então nos passava despercebida. Um trabalho, inclusive, que só aos poucos foi tomando cara de trabalho, já que a psicanálise nos é tão cara também na vida, que às vezes também nos custa caro, demanda investimento de tempo, dinheiro, energia e expectativas. Nosso podcast, que hoje comemora seu episódio de número 100, é esse tipo de trabalho, que envolve amor, mas não só. E quando é que amor anda só? Aqui, ele é a linha que costura estudo, angústia, desejo e medo de crescer, empolgação, arte e mais um pouco de arte, neurose, colo e, sobretudo, amizade. Essa que foi definida pela Ana Sui como o amor que deu certo. De fato, algo por aqui segue dando certo, seja lá o que dar certo significa. E é sobre todo esse processo de elaboração, trabalho, atravessamento, sublimação, arte e amor que queremos conversar hoje, de um jeito todo especial. Vem com a gente? Que emoção! Eu fiquei muito emocionada te ouvindo. Eu tava muito nervosa, engraçado, né? Tipo, a gente tá fazendo isso, é a nossa 100ª vez, literalmente, que a gente faz isso. E eu tava super nervosa, acho que desse jeito não é a 100ª vez, né? Mas te ouvi ler. Fiquei pensando nisso agora no finalzinho, te ouvi ler um texto que eu escrevi. Com muita propriedade, porque também parece que tava assim, que tava fazendo sentido. De uma coisa que é muito nossa, tava me fazendo ter vontade até de chorar, sabia? Fiquei emocionada de verdade. Eu até ia falar que o texto tá lindo, essa introdução tá muito bonita, acho que você conseguiu captar tudo que a gente queria fazer aqui hoje. E a hora que você tava lendo, eu fiquei lembrando de quando a gente gravou em estúdio, né? Dessa sensação da gente estar junto, né? De poder estar vivendo a experiência ali
real, né? Junto, assim, o virtual possibilita, o podcast está no episódio 100, mas é muito diferente estar junto, né? Embora dê tanto nervoso pra gente estar aqui gravando presencial, porque é diferente do que a gente está acostumado a fazer, mas é muito emocionante mesmo. Sentir isso também. Tem faísca, né? Eu acho que no online tem mais intelecto. Acho que no presencial tem mais corpo. Uma coisa meio assim, né? Tô feliz. Eu também. Obrigada. Então, como vocês perceberam, estamos aqui num clima de comemoração de episódio 100, mas não só, né? O timing das coisas foi muito perfeito. A gente está gravando o episódio 100 no mês que a gente comemora o nosso 4º ano de podcast. A gente está completando 4 anos. E aí a gente pensou em como, ao invés de falar no tempo de um áudio quem é a gente, da gente falar, né, quem é o podcast hoje. Será que a gente consegue? Difícil, né? Achei tão bonitinho que você escreveu assim, que com 4 anos a criança já sabe andar, falar, já se comunica, tem colegas, tem amiguinhos, né? A gente tem vários amiguinhos, inclusive agora do podcast. Tem identidade, né? Então você falou de outros podcasts que vêm nos inspirando e que tem os que já nos inspiravam lá no comecinho e os que seguem nos inspirando depois que a gente descobriu o universo de podcast também. Parece que depois que a gente começa a fazer podcast, a gente ouve muito mais podcast. Tem uma explosão de podcast também, né? Inclusive de psicanálise. Acho que é isso que eu pus no roteiro, né? Assim, eu brinquei. Quando a gente chegou aqui, tudo era mato. Sim. Claro que não, né? A gente não inventou a roda. Tinha muito podcast na época, inclusive os que nos inspirou, Mamilos, acho que depois veio Calcinha Larga, aí veio meio Inconsciente Coletivo, mas hoje a gente tem mais podcast de psicanálise e que inclusive a gente sente que está mais próximo, né? Que a gente consegue trocar ou ver ali uma coisa ou outra. A gente teve a possibilidade de estar lá na Febraps, estar com o pessoal do Lá Fora, conhecer a Regiana com quem a gente gravou um episódio no ano passado, né, o do Tá Me Analisando. Então, assim, acho que a gente teve identificações no início, né, que mudaram, que foi mudando conforme o podcast foi mudando. Agora temos esses outros colegas e é muito bom, né, poder ver crescer. Sim, vamos ver como as identificações vão se transformando e chegando próximo do que a gente também tem sido mais. Tem a ver com essa questão da psicanálise, né? Falar, vamos apresentar o podcast no tempo de um áudio. A gente apresentou o podcast tantas vezes, né? Pensando aqui nas situações em que a gente teve que falar da gente e tudo mais. Mas é um podcast que nasceu como uma tentativa de elaboração ou de sublimação, que é o nosso assunto também, mas que foi ganhando espaço de trabalho e que a gente foi colocando na nossa vida de trabalho, porque nem tinha muito como ficar longe disso. Porque mesmo quando a gente não estava falando especificamente de psicanálise, a gente estava falando de psicanálise, porque é disso que a gente sabe falar, então não tinha muito como fugir. E que foi crescendo e tomando espaço dentro da gente e com mais gente também. É muito interessante ver o processo de crescimento de seguidores no Instagram. E não é uma questão assim, nós temos muitos seguidores, nós não temos tantos seguidores assim. Mas é interessante ver, eu não lembro quem que foi que falou disso com a gente, se foi a Carol, sua cunhada, se foi a Renata também, que também falou um pouco disso, de que, ou a Carol, que também estava com a gente, né, no processo de marketing, de edição do curso, de vídeo, que vai transformando, né? Então, acho que nossos seguidores não é só uma questão de crescer, mudou, né? E acho que foi acompanhando o nosso perfil durante esses 4 anos também. E pensa que são 4 anos de podcast, que são 15 anos de amizade, né? Estamos debutando esse ano. Hoje, então, temos muitas coisas, muitas comemorações. E fiquem até o final que vai ter comemoração. Sim, vai ter surpresa. E aí a gente tem um Catarse, né? Que é um projeto de financiamento coletivo. Vocês já devem ter ouvido falar, a gente fala do Catarse. Quem tá chegando aqui por esse episódio, vai lá escutar os outros 99 episódios, por favor. Talvez num tempo um pouco mais lento, porque são realmente áudios longos. Mas a gente fala do Catarse, que tem caneca, né? Diversas outras formas de comunicação e de tentar agradecer as pessoas que topam estar com a gente no Catarse, que é isso que as recompensas do Catarse são, né? É um retorno. E, enfim, não sei o que mais que a gente é agora. Então acho que a gente não pode deixar, e acho que é muito bom pra gente, muito gratificante, poder dizer que vocês do Catarse, né, contribuíram muito nesse período com a gente. Acho que a gente tem o Catarse desde o 2º ano de podcast, né, que a gente criou. Foi na metade do 2º ano, né? Ou no
Acho que foi na metade. Eu não lembro agora se foi na metade, mas já tem bastante tempo. Tem bastante tempo. Eu tava com o cabelo curtinho no primeiro vídeo do Catarse. Olha, só os detalhes também do processo com o cabelo durante o podcast. Quando começou o podcast, meu cabelo era liso, o seu também era liso, né? Uhum. Agora estamos cacheadas. Com o cabelo grande, inclusive. Uhum. Interessante. E acho que muito do que a gente vem construindo tem a ver, assim, com esse apoio, né? Uhum. Que ter uma retaguarda, né, nesse sentido da gente poder oferecer para vocês o que a gente oferece, a gente consegue também porque a gente se sente amparada nesse cuidado das pessoas que investem no podcast. E lógico que isso também mudou. Acho que no começo a gente sempre tem aquelas pessoas muito queridas, né? Amigos, familiares. Nossos amores, né? Que apoiam, que ajudam e que Sim. ajudaram a gente a construir o Desculpa Áudio Longo. E ao longo do tempo isso foi uma coisa muito legal que a gente foi vivendo também. Pessoas que chegaram como apoiadores que a gente não conhecia, né? Que a gente passou a conhecer e a pessoa ficou sabendo do podcast por outras formas. Isso pra gente é muito bom, né? É sinal de que tá chegando. Sim. Tá furando a nossa bolha e chegando em outras pessoas. Ainda que temos um nicho, né? Uma bolha. Mas mesmo quando a gente definiu falar só sobre psicanálise, que a gente ficou, né? Nossa, mas e as outras pessoas que nos seguem, que nos acompanham? De fato, acho que a gente foi ficando mais dentro do mundo com psicólogos, estudantes, mas também, vez ou outra, chega alguém que não é da área e que sente que os episódios conseguem contribuir, né? Inclusive como apoiador. A gente já teve apoiadores que não é da área e que ouviu o podcast de outros lugares, né? Não tão próximos da gente. E que foi fazendo sentido, né? Eu acho que isso é até um pouco do lugar que a psicanálise tem ocupado nas discussões, assim. Acho que a gente tem vivido... A gente fala um pouco disso no episódio com as meninas, né? Do Time Analisando. Os meninos. Mas de que a gente tem vivido um momento em que tem dado para democratizar um pouco mais as discussões de psicanálise. Acho que as redes sociais têm uma função nisso. É engraçado, né? Porque por um lado é um momento de muita superficialidade, muito rápido, e a psicanálise vem na contramão disso, mas os podcasts e os perfis, as páginas da nossa bolha também, né? Talvez tenha um pouco disso, que falam de psicanálise, têm crescido. As pessoas têm se interessado em tentar mergulhar para dentro de si, buscar explicação, mesmo que no final das contas, na hora da análise em si, a gente saia desse lugar da explicação. Acho que o movimento inicial é de tentar entender, né? De tentar buscar alguma coisa que eu não entendo sobre mim e que essas palavras que às vezes a psicanálise usa, né? Tipo, igual elaboração, que é uma palavra que é até difícil de definir. Achei difícil pensar como é que a gente vai definir que é elaboração. A gente fala tanto disso. Talvez a gente possa falar um pouco do nosso percurso para ajudar a exemplificar nosso caso clínico aqui, para ajudar a destrinchar esses conceitos que a gente está pensando. Você foi falando isso, eu fiquei pensando que a pessoa busca explicação, mas eu acho que ela busca também não se sentir tão sozinha. Né? Na hora que a pessoa vai e lê uma coisa, vê um vídeo, né, ela se sente acompanhada. Sim. E é lógico que é uma acompanhada que é diferente de uma sessão de análise. Mas já ajuda para talvez essa pessoa sentir que aquilo que ela sente não é uma aberração, não é uma coisa assim que não tem o que fazer, né? Que tem um lugar para isso, que tem pessoas que falam disso, que lidam com isso, que trabalham com isso, e isso pode facilitar com que ela procure ajuda. E isso tem um poder enorme, né? Porque quando a gente tá sofrendo, a gente cria uma ideia de que só a gente tá sofrendo. Todo mundo tá ótimo, a gente é que tá morrendo por dentro sozinho, porque a gente é que tá quebrado. E poder ver as pessoas falando de angústia, falando de algo que é tão comum da experiência humana e se inserir nisso, é acolhedor, né? E é muito bom pensar que a gente pode contribuir com isso, né? Com o podcast. E de alguma forma, ontem uma amiga me falou uma coisa assim. Ela tava falando que o Zimmermann fala que quando você cura alguém, você se cura também. Eu achei tão bonito, né? Eu acho que é interessante a gente poder ajudar essas pessoas que se identificam com o conteúdo, a partir disso, né, vão procurar um processo analítico, ou até entram mais no processo analítico, né, assim, a partir do que vai ouvindo. Mas também pensar que foi o podcast que nos ajudou também a lidar com um momento muito solitário, né, um momento que estava ali no auge da pandemia, então estamos completando 4 anos, né, começamos em 2020, no auge da pandemia, que a gente não podia sair, não podia encontrar, não podia ter contato. E aí a gente tem essa ideia, né, de criar um podcast que nos tira também desse isolamento total. Né? Passa a não só nós duas termos mais contato, mas a gente começa a ter contato com outras pessoas, que a gente já desde o episódio 2 tinha convidado. Né? Interessante pensar isso.
E acho que aí, talvez pra gente começar a pensar sobre os temas, né? A gente estava aqui antes conversando sobre a diferença. Assim, o que é sublimação? O que é elaboração? E aí eu estava falando com a Carol que o que eu penso sobre isso, assim, talvez lá atrás, quando a gente começou o podcast, a gente estava sublimando ali, né? Um desejo de ter contato, de ter encontros, de uma forma que era possível no momento. E eu penso que talvez hoje, quando a gente pensa sobre o podcast, quando a gente faz um episódio sobre isso, eu acho que a gente está elaborando isso que a gente fez lá atrás, intuitivamente, né? Meio que sem saber que aquilo era uma elaboração. Sim. Acho que até tinha uma coisa assim, de é uma forma da gente estar junto, tinha algo pensado, mas eu acho que a gente não tinha dimensão. Né? E é interessante pensar isso, assim, de que você estava falando isso, e acho que a gente foi indo para esse lugar, né? Foi quase um ensaio, né, pra gente pensar. Não é ensaio, a gente tava aquecendo. Mas de que a sublimação é algo que acontece de forma inconsciente, né, e que a gente se dá conta disso depois, e que a elaboração é esse depois, né. E que isso tem um pouco da psicanálise mesmo, porque a psicanálise sempre vem depois, é sempre uma coisa meio atrasada, isso é uma coisa que você falou uma vez e que nunca sai da minha cabeça. Que é verdade, é sempre no depois que a gente pode pensar. Às vezes a gente é invadido por um insight durante o auge do que está acontecendo, e aquilo até é importante, mas até elaborar esse pensamento que surge naquele momento acontece depois. E pode ser que, sei lá, daqui 10 anos a gente pense, ou a gente assista, porque isso é uma coisa muito boa, poder ver o que a gente faz, né? A gente assista esse episódio, a gente pense sobre isso e vai elaborar outras coisas que estão acontecendo agora e que a gente não tá tendo dimensão porque não dá pra ter. E isso também vem até do lugar assim, então não vou conseguir entender tudo mesmo. Né? E uma ideia de que, bom, a ideia é que eu continue vivo. Né? Na melhor das hipóteses. Eu espero que 10 anos estejamos as vivas e pensando sobre essas coisas. Então a gente não precisa saber tudo pra amanhã, né? Se a gente vai continuar vivo. Eu sei que falar isso é muito fácil. Viver isso é muito difícil. De fato, né? A gente sentir isso dentro da gente, essa confiança. Sim. Mas uma coisa que eu fiquei pensando enquanto você estava falando é que a elaboração, ela também não vem, que você falou, acontece no depois, né? Mas ela não vem de uma forma fácil também, né? Assim, é um trabalho de elaboração. Né? Precisa, assim, de um trabalho. Então, quando a gente está falando que aqui talvez a gente esteja fazendo elaboração, a gente tem aqui até nosso roteiro aqui, né? Tipo assim, é um trabalho. Elaborando o pensamento, inclusive, para dar conta de falar dessas coisas. Né? O termo elaboração, ele... Até eu lembro do grupo de estudos, né? Que o psicólogo falava muito disso, né? Que elaborar é trabalhar uma questão em toda a sua extensão e profundidade. Então, é assim, como se fosse, sei lá, decompor alguma coisa, né? Que o próprio termo análise também quer dizer. Eu acho que até elaboração e análise é quase como se fossem sinônimos, não é? Pelo menos uma tentativa de. A análise é uma tentativa de elaboração. Sim. Talvez por isso seja tão difícil de definir. Porque é o arroz com feijão do que a gente tenta fazer e do que é super difícil de fazer e demorado, né? Talvez a questão da demora da psicanálise tenha a ver com isso. Às vezes até vem alguma coisa e você elabora um sentido daquilo até mais rápido, mas elaborar o fato de ter elaborado também é uma questão, sabe? Pensar sobre a condição de pensar, sabe? Aí você vai entrando num... É igual aquele filme, A Origem, né? Que você vai entrando no negócio, o sonho do sonho do sonho do sonho, e o fato de estar sonhando, pensar que sonha, sabe? Até assimilar um conceito novo, assimilar um conhecimento novo, né? Sim. Por si só, isso não é fácil. Se assimilar algo novo, tem todo um trabalho de aceitar que antes você não sabia. Né? Se perdoar por antes não saber, para poder acomodar aquele conhecimento novo. Isso é muito psicanálise, né? Que não é uma coisa simples. Tanto que muitas pessoas falam, sei lá, resistência. Não, essa pessoa está fazendo análise, ela quer fazer análise. Não, né? Freud lá atrás falou que a resistência é parte fundamental do processo. Que pior é quando não tem resistência. Porque não tem proteção, né? E desistência, né? Porque não tem como você estar numa coisa sem resistência. Sim. E se você for parar pra pensar, até a ideia de resistência física, assim, dá contenção, né? Dá algum tipo de coisa material ali que pode ser uma... Porque eu pensei tanto no sentido de uma proteção, uma barreira, quanto no sentido de resistir a alguma coisa que pode ser muito ruim. E de fato pode, porque se você tá num processo que não é cuidadoso de ficar carafunchando esse tipo de coisa, pode ser muito ruim. Então precisa da resistência e precisa dos mecanismos de defesa como um todo.
Eu nunca esqueci. Acho que até já falei isso em algum episódio, de uma situação em que eu tava na residência e uma pessoa virou e falou assim, ó, cuidado com os mecanismos de defesa. E eu fiquei pensando depois assim, como assim? Num tom, tipo assim, não é pra gente ter, sabe? Não é pra... E depois isso ficou reverberando, tipo, mas como é que não tem? A própria sublimação é um mecanismo de defesa, que ela é o must. Né? É o must. É tipo assim, nossa, eu venci, né? Se eu tô sublimando, eu tô muito bem. Eu sou ótima. E não dá, né? Pra sublimar tudo também. E você falou isso, eu lembrei muito de situações que me incomodam, às vezes, em novela, em filme, e até na realidade, em algumas práticas terapêuticas, em que se entende que você ter uma sessão ali, sei lá, um insight de alguma coisa que aconteceu na sua vida, numa terapia, depois daquilo, você vai lá discutir com a pessoa com quem você viveu aquilo concretamente e aquilo vai resolver. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Até assistindo o Bebê Rena, que agora tá no auge aí, eu tava assistindo, e eu não tinha parado pra pensar que tem uma cena, vou ter que dar um pouco de spoiler. Eu não vou dar muito spoiler, não. Mas o universo tem spoiler dessa série. Não tem como. É o que tá no auge, todo mundo... Enfim, quando esse episódio sair, as pessoas vão ter assistido mais ainda. Então, às vezes, nem vai ser muito spoiler. Mas tem uma cena lá do personagem principal, que ele é um comediante e ele é stalkeado, né, na série ali, mas eu gostei da série, porque ela não fica num clichê de um stalker e a pessoa só que tá sendo, que tá fugindo, né, de alguém que tá perseguindo. Mas vai entendendo por que essa pessoa se vinculou com esse perseguidor. E aí tem uma cena em que ele tá num show de comédia dele, e é até irônico, né, porque ele trabalha com a comédia, assim, né, e aí é uma cena em que ele percebe que ele não vai conseguir fazer o show dele, clichê que ele faz, e aí ele começa a se abrir com a plateia. Então tá num show, casa de espetáculo, ele começa a contar tudo que aconteceu na vida dele, os abusos que ele viveu, tudo que foi levando ele a ser quem ele é. E no primeiro momento, eu fui, acho que essa pessoa, que muitas vezes eu tô falando que eu acho ruim que as novelas passam, que eu fiquei pensando, nossa, que momento de elaboração, né? E eu não acho que foi uma elaboração, né? Talvez tenha sido uma exposição, né? Mas que em alguns momentos eu acho que a gente também tá numa panela, assim, de pressão que não dá, né? Que explode, que sai. Depois eu parei a pensar que eu acho que aquilo não era uma elaboração. Poderia ser um começo de elaboração. Tanto que a história vai mostrando que aquilo não foi suficiente. E depois ele volta para um comportamento, que eu acho que é uma coisa que a gente pode até falar também, de repetição. Né? Uma repetição e, enfim, para elaborar vai um tempo. Já quem fez a série, que é quem viveu a história, é o ator. O ator da série é a pessoa que viveu. Que é muito maluco, muito, né? Muito. E acho que também é difícil isso, né? Eu acho que a partir do momento que ele escreve a série, aí sim eu acho que ele pode estar fazendo uma elaboração. Sim. E aí, o que você está falando tem uma coisa tão importante que é não pensar a elaboração como uma coisa que, então tá, elaborei, cheguei, acabou. É uma coisa que segue em processo e que não quer dizer que não vai voltar a doer, por exemplo, né? Ou que não vai voltar a causar desconforto, causar sintoma, que seja. Mas é um se aproximar de cuidar da coisa que machuca. Né? Eu também acho que ele escrever tem um quê grande de elaboração. E dá pra ser. Um momento de exposição pode ser um momento de elaboração. A gente tá se expondo, né? A gente tava falando disso também, né? Mas depende do que a gente faz com isso, de como a gente sente essa exposição e do que vem depois, de como a gente consegue pensar. E o que eu tava pensando aqui, te ouvindo, é que até essa ideia de que a gente só sabe no depois também. Assim, a gente só a elaboração é um trabalho que acontece nesse depois e que a gente não tem condição de saber onde a gente vai chegar com aquilo. É um exercício de humildade também, né? E é muito fácil a gente cair num lugar de, então, vou destrinchar tudo que existe no inconsciente, sei lá, ou qualquer coisa nesse sentido, ou então alguém que tá num lugar de atender outras pessoas, que é, assim, um lugar de poder, isso tá instituído ali também, cair nesse lugar de eu sei mais, assim, é fácil ir pra esse lugar, e aí você entender que não dá pra saber, que a construção é conjunta. Você sabe mais teoria, mas não sobre aquela pessoa, né? É um exercício de humildade importantíssimo, né? Sim, eu fiquei pensando até, eu já contei isso num episódio, já tem tempo, de uma época em que eu comecei a fazer 4 sessões e que eu queria imediatamente fazer 5 sessões. Já queria passar para 5 assim, tipo, tinha acabado de começar 4 e queria passar para 5. Nesse desejo de esgotar, né? De poder me conhecer como um todo.
o que é uma visão, assim, de que é possível eu conhecer toda a extensão de mim, né? E que não é. O que a gente vai vendo numa análise é que a gente vai, na verdade, cada vez descobrindo mais coisas que a gente não sabe sobre a gente, né? E com isso podendo ampliar até uma curiosidade, né? Uma boa curiosidade de continuar procurando, de continuar tentando pensar, né? Mas não nesse sentido de chegar num lugar resolvido, terminado, curado. Né? Por mais que a gente busque alguma cura o tempo todo e vislumbre algo disso, né? É interessante isso, né? Que não é cura, mas cura. E mas cura o quê, né? Uma coisa meio... Enfim, acho que a elaboração, mas acho que a elaboração ela compõe, ela cabe dentro do conceito de elaboração tudo isso, né? Essa dimensão de que é essa elaboração, né? É uma cura? É um resolver? A gente vê no nosso trabalho que o nosso foco com o paciente não é que ele deixe de sentir o que ele sente, né? Claro, chegam pacientes muito angustiados e isso também toca a gente também quer que aquele sentimento, né, aquela sensação, sentimento, aqueles sintomas que estão causando tanto sofrimento, eles possam diminuir. Mas esse não é nosso objetivo inicial. E o que a gente vê é que isso acaba acontecendo. Né? A gente vai trabalhando, talvez uma coisa que é inconsciente, né, e que faz com que aqueles sintomas apareçam, e aqueles sintomas podem ir diminuindo, mas não é o nosso objetivo inicial. Sim. E nem tem que ser. Né? E é bom pensar que não tem que ser. Eu fiquei lembrando de uma coisa que você falou no nosso grupo de estudos que a gente tá fazendo, né? A gente fala tão pouco das coisas que a gente faz. É outra coisa também que a gente precisa melhorar, né? Fica aí como algo pra ser elaborado. Por que a gente não fala dos treinos que a gente faz? Por que a gente fala que a gente precisa de dinheiro? Por que a gente não fala dessas coisas, né? Mas... A gente até consegue pensar que a gente quer fazer um episódio sobre dinheiro. Mas a gente continua, parece que tentando ali, né? Sim. É sempre difícil achar um lugar pra falar do Catarse. É sempre difícil achar dar espaço pra isso. É uma questão. Mas você falou no grupo de estudos que a gente faz, que chama A Mente do Analista, e é sobre o livro do Cláudio Figueiredo, a gente tava conversando sobre o texto do Freud, Análise Terminável e Interminável. E aí eu lembrei do negócio que você colocou de que ele tava pessimista ali, ele é taxado como pessimista, né, pelas pessoas, e que talvez ele não esteja pessimista, até o posicionamento dele é esse. É realista, de que a gente não tem como curar alguém de ser a pessoa, né? Não existe cura da gente mesmo. Mas existe cura no sentido de cuidado, que eu acho que é uma coisa que aproxima um pouco do que o Winnicott fala sobre ajudar as pessoas a darem conta de viver a vida com mais qualidade, com vontade de viver, né? Encontrar sentido, essa coisa de sentido na vida. Não o sentido da vida, mas uma vida que tenha sentido, sabe? E isso também tem um lugar na ideia de elaboração, né? Eu acho que o que a gente muitas vezes vai conseguir fazer com o paciente é que ele pare de brigar com o que ele é e ele passa a brincar com o que ele é. Que é algo super winnicottiano, né? E que eu achei interessante, você colocou no roteiro, que também o brincar é muito elaborativo. Né, a forma da criança elaborar questões que ela está lidando e que ela não está sabendo como lidar, ou que ela está sentindo, né, num lugar passivo. A partir do momento que ela brinca, ela está num lugar mais ativo e ela pode se sentir mais sujeito do que ela está vivendo, né? Sim. E às vezes nem precisa tanto da interpretação do que ela está trazendo, porque às vezes a interpretação não é necessária, principalmente quando a coisa está muito, né, muito solta, muito difícil. Mas em vez que o brincar pelo brincar já coloca ela num lugar tão ativo que aquilo já vai ocupando um lugar menos apavorante, né? Menos assustador dentro dela. E isso é da gente também, né? Como criança, né? Eu ia falar isso, eu tenho sentido tanto isso também com adultos no atendimento, né? Que às vezes a gente nem precisa ficar interpretando muito, falando muito, só da gente estar ali, não atrapalhando muito, né? Ali sabendo que a gente tá que o piloto é o paciente, a gente tá com o piloto ali junto. Já é muito diferente, né? A gente vê isso assim, lógico que um trabalho de análise ele é mais profundo, ele demora um tempo, mas às vezes a gente vê isso nas primeiras sessões, né? Que o paciente já fala assim, nossa, deu um alívio, né? Já passei a semana melhor, parece só de saber que ele está acompanhado e que tem um espaço para ser ouvido, né? Não é qualquer escuta, isso já é muito importante. Sim. E no final das contas, acho que a gente está sempre buscando companhia. Né? E lembrando do livro da Ana Sui, acho que ele tá até aqui.
atrás em algum lugar. Do A Gente Vira no Amor e Acerta na Solidão. Eu fiquei aqui pensando assim, para além do fato de ela ser uma ótima escritora, ela é muito boa comunicadora, né? Ela é boa de conversar, assim, ela fala... Não conversei com ela, né? Mas ela dá essa sensação na gente. Dá a sensação que tá conversando. De que tá conversando. Eu acho que um dos motivos daquele livro ficar tão best-seller é porque ela toca num cerne de uma coisa que é o fato de que a gente precisa de companhia para as coisas. E por mais que a gente... E é um paradoxo, né? Porque por mais que a gente saiba disso, a gente sempre cai em algum lugar solitário, porque tem uma parte dentro da gente que nem a gente acessa, quanto mais o outro, que é só com a gente mesmo. A hora que a gente fala disso com alguém, a gente tá um pouquinho mais acompanhado. Né? E eu acho que isso a gente faz aqui também, voltando até pra ideia do falar do podcast, de que a gente se faz companhia nessas coisas, nos momentos que são mais difíceis, nos momentos que a gente tá mais empolgado, nos nossos momentos meio maníacos de querer fazer 300 milhões de coisas, nos que a gente tá mais contida, na hora de pensar convidado, de pensar tema, de construir isso junto, é fazer companhia. Sim. Nossa, veio uma ideia, até subiu. Tava te ouvindo, fiquei tão, impactada pelo que você falou. Lembrei. Não, tanto que no dia a dia, se a gente fica um dia sem se falar, a gente acha estranho. E acho que isso foi uma mudança, né? Sim. Porque, assim, a gente é amiga, mas na distância a gente se falava com menos frequência, né? Agora a gente se fala todos os dias. Então a gente achou um jeito mesmo, né? De fazer companhia desse jeito. O trabalho foi uma forma que a gente encontrou também. É interessante isso, né? Porque a sublimação para Freud é uma ideia assim, né? Que você pega uma pulsão sexual, entendendo pulsão sexual como amorosa, né? Não só sexual, para quem tá ouvindo, né? E transforma em algo mais elevado, né? Assim, intelectual, do pensamento, alguma coisa assim, que não vai para essa parte mais sexual. E aí, a gente faz algo, né? A gente foi buscar uma coisa do pensamento, né? Algo intelectual, sublimatório, como a gente tá falando, que, na verdade, a gente encontra entre nós essa parte do eros, do amor, Sim. Né? Então, assim, não sei se essas coisas são tão separadas assim. Com certeza não, tanto que a gente vê uma bagunça danada com o Conte e a gente conversa as coisas, né? Tem o grupo do podcast que tá só a gente, tem o grupo da nossa conversa que também é só a gente, e as duas só tem agora nós duas, e aí vira uma grande salada de conversa. E eu acho que, por outro lado, também diz muito do lugar que o trabalho ocupa na nossa vida. E até uma coisa que eu acho que dá pra problematizar. Tava conversando com uma pessoa muito querida que tava contando que fez uma viagem maravilhosa, que ela tava sonhando muito com essa viagem, e que o que propiciou essa viagem era ela participar de um congresso, sabe? O que eu me identifiquei horrores. Eu imagino que você também esteja se identificando. Porque a gente já foi em muitos congressos juntas, inclusive. Mas fiquei pensando, a gente precisa de uma justificativa, né? Não é desculpa, uma justificativa mesmo. Uma coisa que autorize a fazer as coisas, né? A fazer coisas que a gente deseja. E o trabalho ocupa esse lugar de justificativa também. É sim uma sublimação e uma transformação em algo elevado, como ele coloca, de funções elevadas. Mas também tem um pouco dessa coisa meio capitalista. Eu tava pensando isso. Neoliberalismo. Totalmente. Enfim. Que é essa questão de o valor que o trabalho ocupa, né, na nossa sociedade. Sim, realmente. Uma amiga estava voltando também da Europa e estava me contando da impressão que ela teve, pelo menos na França, assim, das pessoas com quem ela se relacionou, que ela sente, não sei se é uma idealização, porque ela mora lá, mas não sei, foi o que ela sentiu. Que ela percebeu que eles colocam menos uma coisa num primeiro lugar e outras em segundo. Seja o trabalho, seja o relacionamento amoroso, que eles dão muito valor à amizade. Né, que ela sentia que assim, mesmo as pessoas que estavam casadas, namorando, com filhos, parece que a amizade tinha um valor muito alto lá, né? Assim, e que nada é tão importante que assuma o primeiro posto. Naquele lugar que você tem que focar a sua atenção, a sua vida e a sua prioridade, como eu acho que a gente faz com o trabalho. Eu acho que nós fazemos, mas eu acho que a nossa sociedade faz. Até uma pessoa falava, acho que eu já falei no episódio, que o único suicídio que é valorizado na nossa sociedade é do trabalho, né? Que você pode falar, então me matei de trabalhar. Tô morta de cansaço de trabalhar. A gente se mata verbalmente várias vezes falando disso, né? E parece que tem um valor, né? E se você fala, não, mas né, foi uma semana que eu não trabalhei tanto e tal, parece que você é um folgado. Tira valor. Tira valor. Isso é uma grande loucura. É uma questão muito séria pra gente, inclusive, né? Porque se você coloca, sei lá,
vai trabalhar no consultório atendendo muitos pacientes num dia, você tem que se avaliar o tempo todo, né? Será que eu tenho condição de colocar mais uma pessoa? Como eu vou estar? Como vai estar minha mente? Exatamente. E prestar atenção em como de fato essa mente chega. E é claro que tem uma flutuação aí, porque depende de quem você atende, de como aquela pessoa tá, de como você tá naquele dia, lógico. Mas tem uma coisa que você sabe que é um limite ali também. E aí nosso trabalho, ele... Esses dias pra trás, chegou um monte de anúncios, assim, falando de... como conseguir mais pacientes em psicanálise. Ou sei lá, de psicanálise. E não tô falando num tom bem pejorativo, né? Mas isso é uma necessidade mesmo, de divulgar o trabalho, de pensar formas novas de divulgação e tal, tudo bem. Mas o que eu quero dizer... Não é pra ir pro outro extremo, né? Não é de ir pro extremo não tô falando, pro outro. a gente continua dentro de uma sociedade capitalista e a gente não tem como fugir dela. Né? Assim, não sei se a gente tem como fugir disso. Eu nunca entendi, nunca descobri uma forma. Mas... o que eu quero dizer é que, apesar disso, é um trabalho muito qualitativo também. Assim, a gente precisa pensar na qualidade do trabalho que a gente está oferecendo e que, se você estiver muito cansado, é claro que a qualidade cai. E eu falo isso com muita propriedade, sabe? Assim, em termos de cansaço, de querer fazer muitas coisas, de ter vontade de fazer muitas coisas e ter que entrar em contato com a falta, com a perda, com o fato de que eu sou uma só, né? Enfim, essas coisas todas. Então, enfim... acho que é bom a gente poder problematizar o lugar que o trabalho ocupa na nossa vida, poder usar disso. Nós estamos aqui trabalhando. Tá um sábado, na hora do almoço, nós estamos aqui trabalhando. E tá gostoso estar aqui também. Trabalho não é só ruim, né? Mas que é bom a gente também pôr uns pontos de interrogação. Que acho que você colocou no roteiro isso, né? Que assim, a gente não só ama trabalhar, e se a gente ama, a gente não tá trabalhando, a frase que tá na introdução. Mas também, de fato, gostar do que faz pode ser problematizável, né? No sentido de, você falou, o limite, a questão do valor, né? De cobrar pelo que faz. Parece, ainda mais na nossa profissão, parece que é uma profissão que a gente tem que fazer, assim, pela boa vontade. Sim. Né? Sim. Um puritanismo, assim, né? Que aí também não é amor. Uhum. Exatamente, deixa de ser amor. Mesmo que o amor possa ter alguma coisa da solidariedade, da caridade, algum nesse sentido, primeiro, caridade e trabalho não combinam. E depois, costuma ter muito mais a ver com as nossas coisas, nossas culpas e desejos onipotentes do que, de fato, com o amor. Inclui o outro. Porque o amor inclui o outro. E a gente tá aqui falando dessa coisa do amor, do incluir o outro, do resolver coisas. E aí lembrei que a gente queria fazer um episódio, na verdade, falando de um filme que arrebatou a gente no começo desse ano, que foi Vidas Passadas. A gente, inclusive, já citou ele várias vezes na Caixa de Pandora. E já indicamos ele umas 500 vezes. Quando a gente não citou na Caixa de Pandora, a gente falou dele no episódio, né? E não foi um episódio sobre esse filme, mas esse filme tem muito disso tudo também, assim, de uma tentativa de elaboração que não termina, né? Ele termina cheio de angústia, mas não de um jeito ruim, tá, gente? Assim, é ruim, né? Angústia é sempre uma coisa difícil, mas não de um jeito... não termina a gente com raiva de ter assistido aquele filme, sabe? Pelo contrário, a gente termina arrebatada mesmo. E eu fico aqui pensando até isso, assim, tem várias coisas, né? Da mudança, da mudança de nome, da tentativa de se incluir, de pertencer, de fato começar a pertencer, mas o que eu faço com aquilo que eu era antes, de tentar juntar essas duas partes que são diferentes, duas vidas, na verdade, que são diferentes, porque daí pensando se a vida passada também não é a vida que ela tinha na Coreia, sabe? E claro que tem outro sentido, né, porque eles falam, mas... a cena em que tá os dois moços e ela, assim, tipo, tanto que aquilo ali tem uma cara de elaborar no sentido de aproximar, de integração. Que é outra palavra também que a gente não falou, mas que tem muito de elaboração nisso, né? De integrar partes nossas que ficam separadas. E tentar ver o que acontece quando a gente tá um núcleo um pouco mais tudo junto ali, né? E tem espaço pra tudo ficar meio que junto, as coisas que a gente sente não tem que disputar espaço porque a gente é grande por dentro. E, enfim, fiquei pensando assim, tanto que isso tem no filme nela e no marido dela. Assim, uma capacidade grande de amar, né? Aquele marido maravilhoso. Muita capacidade de amar. Era muito fácil a gente só ficar com raiva dele. E é muito legal que eles colocam isso no filme. Sim, ele foge total dos clichês. Muito bom. E de elaborar isso junto com ela e tentar... Eu fico com a sensação assim, ele não foca tanto nele, mas de que precisou que ele elaborasse um monte de coisa, né? Narcísica mesmo, assim, na relação, pra dar conta de estar lá com ela, né? Pra incluir o outro, né? Pra incluir a esposa dele, né?
Interessante isso. Ele não se colocou de fora. Embora estivesse de fora, né? E aceitou ficar um pouco de fora em algum momento. Então aquela cena inicial que depois a gente vai ver depois também, né? Ele tá totalmente de fora. E ao mesmo tempo não. É muito bonito isso. Sim. Eu fiquei pensando no título também do filme, né? Que depois eu tava pesquisando coisas. A gente, quando gosta de um filme, a gente sempre vai pesquisar um monte de coisa depois. Que é Past Lives, né? Então pode ser vidas passadas ou o passado vive, né? Que mostra muito ali, né? Desse passado. E que eu acho que aí dá pra gente até trazer um pouco do texto do Freud, né? Do recordar, repetir, elaborar. Né, que a gente vê isso muito no nosso trabalho, né, do quanto que o paciente a gente vai tentar recordar algumas coisas do passado e ele vai repetir para depois poder elaborar, né, e que esse elaborar é sempre também ter esse passado presentificado, né, dentro da gente, não é também acabar com o que foi de, sei lá, traumático, né? Não existe borracha psíquica, né? Assim como elaborar, muitas vezes pode ser, acho que é uma ideia mais contemporânea, elaborar não necessariamente nesse sentido que você tem que acessar uma coisa do passado e resolver uma coisa do passado, mas também você poder esquecer algo que fica dentro da sua cabeça e que você não pode esquecer. Que é uma outra ideia de elaboração, né? Em situações traumáticas, isso acontece muito. Talvez no filme, ela pode ali ter um lugar, né? Assim, não sei se ela vai esquecer, mas ela pode viver aquilo e ter um lugar dentro dela para aquela perda, né? Para a perda da origem dela, para essa mudança que ela fez, para essa questão de ser imigrante, né? Que parece que fica sempre à margem, né? Não encontra um lugar. Mas situações traumáticas acontece muito isso, né? Da pessoa não ter espaço na mente para outras coisas. E muitas vezes a elaboração vem quando esse traumático pode também ser esquecido. Sim, fica menorzinho, né? Não vai ser apagado, mas não vai ocupar todo o espaço. Não vai contaminar. Talvez a ideia também tenha um pouco disso, tudo que é sentido. Como a arte tem essa condição, né? Assim, de sublimação, de elaboração, e que eu acho que assim, a pessoa que faz, né? A gente tá falando, né? De poder elaborar, de sublimar, e poder possibilitar, a gente falava muito isso, né, quando a gente estava com o curso Arte e Psicanálise, e possibilitar que outras pessoas elaborem as próprias questões a partir do que ela está ali vendo de um quadro, do que ela está ali assistindo de filme, de série. É muito potente, né? Sim. Fazer uso daquilo, de alguma forma, né? E generoso, de alguma forma. É algo que é muito do que a gente faz, né? É bom para a própria pessoa e é bom para o outro. A arte é um jeito da gente brincar com a realidade. Ontem tava tendo aula de piano, faz tempo que eu não falo de piano, né? E ela falou uma coisa que achei interessante, que tinha uma parte da música ali que eu podia demorar, ficava rápido, não tentar deixar a coisa muito quadradinha, sabe? Acho que essa é a coisa que eu mais escuto na aula, tentar ficar menos quadradinha ali na música. E que ali é como se o dia pudesse ter 25 horas. E aí eu fiquei com isso na cabeça depois, assim, né? Tipo, que a arte dá autorização pra gente brincar com a realidade. Mesmo que o dia concreto vai continuar tendo 24, eu não consigo botar uma hora a mais no meu dia, de verdade, por mais que eu quisesse, ali pode. Sim, e você me fez lembrar, estava lendo um texto do Meltzer e ele cita o Proust, que é um filósofo francês, não sei nem se fala assim, Proust. Acho que sim. E aí ele é autor do livro Em Busca do Tempo Perdido. E eu não li o livro, mas eu estava lendo algumas coisas sobre o livro. E aí, uma coisa que ele fala é que assim, a arte é essa potência que consegue paralisar o tempo. E aí você falou, eu lembrei. Porque, de fato, é o que você estava falando. A gente consegue ter um registro nosso, por exemplo, desse dia de hoje, daqui a muito tempo. Né? Que a gente vai poder acessar, que a gente vai poder visitar. Que legal, e a gente tá fazendo arte, de certa forma, aqui, então, no sentido da arte do encontro, que seja, né, da arte da produção espontânea dos pensamentos, que não é 100% espontâneo, porque a gente pensou coisas antes, mas a hora que sai aqui, do jeito que sai aqui, a gente não tá lendo, a gente deu só a introdução. Sempre tem algo novo que surge. E surgiu muita coisa nova, né, e a gente tava tão nervosa com isso. Sim. Acho que tem algo bonito da gente pensar isso, assim, de que a gente tá fazendo um tipo de arte e que as pessoas podem fazer uso da arte que a gente faz de um jeito que faz sentido pra elas. E que é uma comunicação. E que é muito legal quando a gente... Isso acho que é o mais legal. Quando a gente grava episódio e aí as pessoas ouvem e vem falar pra gente. Né? Tipo assim, coisas que ficou pensando. Inclusive, façam mais isso. Por favor. Coloquem nos comentários, no Instagram, no YouTube.
Lá no Spotify também, né? Às vezes tem ali alguma coisa, pergunta, né? Tem um bloquinho lá, interação. Vocês podem colocar, até se você, não sei se vocês já viram, tem pessoas que deixam, dá pra poder ver lá o que as pessoas deixam de comentários. Pra gente é muito bom, né? Fazer essa troca. Sentido. Faz a conversa crescer e enriquecer também. E ganhar novos sentidos, né? Sim. Então, bora pra nossa caixa de Bora! E aí, amiga? O que você tem pra indicar? Eu pensei, a primeira coisa que eu pensei, como era um episódio sobre o amor que dá certo, sobre a amizade, na hora veio o filme Intocáveis. É um filme francês e que eu acho maravilhoso, lindo. A gente até falou dele, eu acho, em alguns momentos já. Quem não conhece, é um filme que conta a história, né, de um cara muito rico e que ele fica cadeirante e aí ele tem que achar um cuidador. E aí ele vai dar uma chance ali para uma pessoa, um ex-presidiário, né, um negro, e aí eles vão passar por um processo, eu acho que de superação, tem a ver com, acho que, elaboração, sublimação, em vários sentidos também, mas aqui acho que quem faz o filme se inspirou numa história verdadeira, e acho que isso já é super legal, e também o filme em si, eu acho que vai mostrando como que eles têm que passar por cima de preconceitos, de superações, cada um num nível. E o quanto que a amizade é esse laço, né, que possibilita criar muita coisa também, ir além, né, do que cada um era, a partir do momento que eles ficam juntos, o que eles podem fazer. Que eu acho que tem a ver com o nosso episódio hoje, de comemoração. Eu pensei mais na amizade do que na sublimação, na elaboração, mas eu acho que esses são conceitos que também dá pra encontrar em quase todo filme. Em quase todo filme, sim. Eu lembrei no e não só de um jeito clichê, porque tem filme que fica clichê. Que tem que, tipo novela, né? Que chega lá, na última semana tem que encerrar. Tem filho, etc. Como se o casamento fosse o auge da elaboração. Vidas Passadas, os Intocáveis, são filmes que não são clichês e que têm uma elaboração. Lembrei do La La Land agora. Também. Que aquele olhar final dos dois é um olhar carregado de elaboração. Que não é um final de novela, mas é um olhar carregado de elaboração também. Agora eu pensei em outra coisa. História de um Casamento, que é um filme que a gente pensa em elaboração. Acho que é bom também pra gente encerrar com essa ideia. A gente pensa em elaboração, uma coisa bonita, final feliz. E a gente, por mais que tá dizendo que não é, que é um trabalho. E a elaboração, muitas vezes, pode ser tipo a cena lá da História de um Casamento, que é briga, é discussão, é poder, né, pôr pra fora. Pôr pra fora, Tem muita coisa, na verdade, né? Eu tava aqui morrendo de dificuldade de pensar o que eu ia indicar na página da Caixa de Pandora, e na verdade agora eu tô sendo bombardeada de pensamento. Mas veio vou falar das duas coisas que me ocorreram enquanto a gente tava conversando. O primeiro é o livro que tá atrás de você, que é O Filho de Mil Homens, que é o livro da elaboração pra mim, assim, se alguém quiser uma definição de elaboração, fala, lê esse livro. Achei que você ia falar que você empresta. Não vou mais emprestar livro. Enfim. E a outra coisa que eu fiquei lembrando foi do Viva a Vida é uma Festa, a hora que você tá falando do Lembrar pra Esquecer, né? Que foi até o nome da aula sobre esse filme. E que é, assim, um filme muito sobre família, sobre incluir o traumático e poder deixar um pouco as coisas que ficaram pegando ali, que a gente faz de conta que não aconteceram, mas que na verdade tem um impacto gigantesco em tudo que a gente faz hoje. Acho que é um filme sobre elaboração e sobre sublimação, que é um pouco do que eles fazem com a música no filme. Sim. Então, a música faz, né? É a música que possibilita tudo aquilo. Sim, muito. Nossa, até arrepiei. Uhum. E aí, enfim, isso da música também. A música se chama Remember Me. Ela é maravilhosa. Lembre de mim. Enfim. E temos um curso. É verdade. Inclusive, já que a gente tem essa dificuldade, né, de falar da gente, das coisas que a gente faz, quem é nosso apoiador como investidor recebe o nosso curso Arte e Psicanálise, Tagarelando sobre Cinema, em que a gente faz análise de 5 filmes. E uma aula sobre o cinema, psicanálise de uma forma geral. Que é muito legal, ficou muito bom esse curso nosso. Vamos fazer agora não é exercício de humildade, agora é exercício de reconhecimento. É verdade, ficou legal, a gente gostou super de assistir as aulas. A gente tá diferente no curso, né? Faz um tempão que a gente gravou. Mas assim... Mas enfim, quem quer ser investidor, esse é uma das recompensas que enriquece, né? Fora que todas as recompensas têm newsletter, que a gente manda mais conteúdo sobre o assunto. Sim. Então, tem canal direto pra conversar com a gente, tem um monte de coisa lá. Inclusive caneca. E estamos no meio da nossa meta do Catarse. A gente queria muito atingir a nossa meta total. Então,
Aproveitando esse pensar em uma coisa momento. especial também pra quando a gente atingir essa meta total. Isso, que a gente sempre contribui com vocês também, dando recompensas. Vamos contribuir Ai, eu de entrei volta. muito moda aqui agora fazendo propaganda. A gente fica com vergonha de fazer propaganda da gente. E eu acho que isso é uma grande bobagem. É. Porque o que a gente faz não é total, não é perfeito, mas a gente faz uma coisa legal. Isso aqui. Falando em coisas especiais, depois da pausa pro comercial. Já voltamos preparadas aqui para encerrar esse episódio especial e para brindar os nossos 4 anos de podcast, que venham muito mais. E agradecer muito. Tava prontinho pra brindar. Tava te deixando no vácuo. Obrigada, amiga, por tudo nesse período. Ai, que linda. Obrigada a todos que passaram por aqui, que nos ajudaram a construir o Desculpa Áudio Longo e que constroem com a gente o Desculpa Áudio Longo diariamente. Eu fico até sem saber o que dizer. Acho que faz minhas as suas palavras. Eu faço as suas as minhas palavras. Ai, tá fazendo essa mistura que a gente faz. Mas, obrigada mesmo. Que a gente possa seguir construindo coisas desse jeito, sublimando e elaborando coisas ao longo da vida, assim, com companhia. Sim. E temos um bolinho. Uhum. Brindando no bebê. Tem um ditado que fala disso, né? Você conhece o ditado? Eu conheço, Conta aí pra vocês gente. conhecem? E a gente tem uma surpresa para os nossos apoiadores, né? A gente faz aniversário, mas vocês ganham presente também. Porque a gente adora abraçar um clichê também. Essa é uma verdade. Então a gente vai sortear 2 livros, esses 2 livros que a gente citou no episódio. Então a gente mira no amor e acerta na solidão. E o Filho de Mil Homens. Para Os nossos vocês. apoiadores. Obrigada de coração a todos vocês que nos ajudam a construir o podcast. Faz tudo isso ter muito mais sentido. Já que é pra ter uma vida com sentido, né? Isso traz sentido. É a nossa forma de brindar com vocês. Sim. Então, brindem, peguem aí a tacinha de vocês ou a caneca de vocês e brindem com a gente. Dá tempo de você se tornar apoiador, porque a gente vai demorar um pouquinho depois do episódio pra sortear. Mas o ponto principal aqui é a gente poder agradecer por esse processo todo e poder continuar sonhando junto. Sim. É isso. Obrigada. Obrigada. Até o próximo. Até. Vamos cantar parabéns? Vamos. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o podcast! Viva a gente! Esse episódio é patrocinado por Anglophone English Curses, Francisco, José Roberto, Lúcia, Luiz do Nascimento, Natália, Sônia e Terezinha. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal ou siga a gente na sua plataforma de áudio preferida e compartilhe o episódio com quem possa também se interessar pelo assunto. Se você ficou pensando algo e quer compartilhar com a gente, comente nas nossas redes sociais. E se você quer conversar mais de pertinho com a gente pelo grupo do WhatsApp e receber newsletters quinzenais, seja um apoiador pelo Catarse. Até o próximo episódio!